mundo em chamas. A Segunda Guerra Mundial colocou nações contra nações, ideologias contra ideologias. Enquanto milhões lutavam nos campos de batalha, uma ameaça invisível começava a tomar forma nos laboratórios da Alemanha nazista. A possibilidade de uma arma capaz de destruir cidades inteiras em segundos era a bomba atômica. Em 1939, o físico Albert Einstein, temendo que os nazistas desenvolvessem essa tecnologia primeiro, escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Nele, Einstein alertava sobre o potencial devastador da fissão nuclear e pedia ação imediata. Essa carta foi o estopim para um dos projetos mais secretos e ambiciosos da história, o Projeto Manhattan. Financiado com bilhões de dólares e envolvendo alguns dos maiores cientistas da época, o projeto foi uma corrida contra o tempo. O objetivo era claro: criar a bomba atômica antes que o inimigo o fizesse. Em laboratórios secretos espalhados pelo país, mentes brilhantes trabalhavam sob pressão extrema, enquanto o mundo lá fora continuava a sangrar. Mas o que começou como uma resposta à ameaça nazista logo se transformou em uma questão de poder global. O Projeto Manhattan não era apenas sobre vencer uma guerra, era sobre redefinir o futuro da humanidade. E por trás dessa missão estavam homens e mulheres, cujas vidas e escolhas moldariam o destino do mundo. Conheça os protagonistas dessa história no próximo capítulo. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um conflito de escala global. Foi também uma guerra de inovação tecnológica. Enquanto os nazistas avançavam em pesquisas sobre energia nuclear, os aliados sabiam que precisavam agir rápido. A carta de Einstein a Roosevelt foi um alerta crucial, mas também um chamado à ação. Em 1939, Albert Einstein, um dos maiores físicos da história, escreveu ao presidente Franklin D. Roosevelt. Ele alertava sobre o potencial devastador da fissão nuclear e pedia que os Estados Unidos iniciassem pesquisas para desenvolver uma bomba atômica antes que os nazistas o fizessem. Essa carta foi o estopim para um dos projetos mais secretos e ambiciosos da história, o Projeto Manhattan. Roosevelt, reconhecendo a urgência, autorizou a criação do Comitê de Urânio, que mais tarde se transformaria no Projeto Manhattan. O projeto rapidamente cresceu, envolvendo mais de 130 mil pessoas, custando cerca de 2 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 20 bilhões de dólares. Roger, laboratórios secretos foram construídos em locais como Los Alamos, Oak Ridge e Hanford. Cada um desses locais tinha uma missão específica: enriquecer urânio, produzir plutônio e finalmente projetar a bomba. O sigilo era absoluto. Até mesmo os trabalhadores não sabiam o propósito final de suas tarefas. Mas o Projeto Manhattan não era apenas uma resposta à ameaça nazista. Era uma demonstração de poder. Os Estados Unidos sabiam que quem controlasse a energia nuclear controlaria o mundo no pós-guerra. Essa corrida não era apenas pela vitória na guerra, mas pela supremacia global. Por trás dessa missão estavam algumas das mentes mais brilhantes da história. Conheça os protagonistas do Projeto Manhattan no próximo capítulo. O sucesso do Projeto Manhattan dependia não apenas de recursos, mas de pessoas extraordinárias. Liderando essa equipe estava J. Robert Oppenheimer, um físico brilhante e carismático, conhecido como o pai da bomba atômica.
Oppenheimer não apenas reuniu os melhores cientistas do mundo, mas também enfrentou os dilemas morais que acompanhavam cada descoberta. Ao seu lado estava Enrico Fermi, o arquiteto do primeiro reator nuclear, que provou que a fissão atômica poderia ser controlada. Niels Bohr, o lendário físico dinamarquês, trouxe insights cruciais sobre a estrutura do átomo, enquanto Richard Feynman, um jovem gênio, desvendava problemas complexos com uma criatividade sem igual. Mas o projeto não era apenas sobre ciência. O general Leslie Groves, um militar determinado e pragmático, foi encarregado de gerenciar os recursos e garantir que o projeto permanecesse em sigilo absoluto. Groves e Oppenheimer formaram uma parceria improvável, unindo ciência e estratégia militar em uma missão sem precedentes. Por trás das equações e dos experimentos, havia seres humanos reais, com medos, dúvidas e esperanças. Muitos deles acreditavam que estavam trabalhando para encerrar a guerra e salvar vidas. Outros, no entanto, começaram a questionar as consequências de suas descobertas. Esses protagonistas não apenas criaram uma arma, eles abriram uma caixa de Pandora que mudaria o mundo para sempre. Mas como exatamente eles transformaram teoria em realidade? No próximo capítulo, exploraremos a ciência por trás da bomba atômica e os desafios que tornaram essa conquista possível. A criação da bomba atômica foi uma das maiores façanhas científicas da história, mas também uma das mais complexas. No cerne dessa inovação estava a fissão nuclear, o processo de dividir o núcleo de um átomo para liberar uma quantidade colossal de energia. Tudo começou com o urânio-235 e o plutônio-239, elementos raros e instáveis que poderiam sustentar uma reação em cadeia. O desafio era enriquecer o urânio e produzir plutônio em quantidades suficientes para criar uma explosão nuclear. Laboratórios secretos como o de Oak Ridge e Hanford foram construídos para essa tarefa, operando em escala industrial sob um véu de sigilo absoluto. Mas a teoria precisava ser testada. Em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, o Projeto Manhattan alcançou seu marco mais crucial: o teste Trinity. A primeira explosão nuclear da história iluminou o céu com uma luz cegante, liberando uma energia equivalente a 20.000 toneladas de TNT. Para os cientistas, foi um momento de triunfo e terror. Oppenheimer, testemunhando a explosão, citou as escrituras hindus: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." A ciência por trás da bomba não era apenas sobre física nuclear, era sobre superar limites. Os cientistas tiveram que inventar novas tecnologias, como detonadores de precisão e sistemas de implosão, para garantir que a bomba funcionasse. Cada avanço era um passo em direção a um futuro incerto. Mas o que acontece quando a ciência ultrapassa os limites da ética? No próximo capítulo, exploraremos o impacto e as consequências do uso da bomba atômica. Em 6 de agosto de 1945, o mundo mudou para sempre. A bomba atômica Little Boy foi lançada sobre Hiroshima, seguida 3 dias depois por Fat Man em Nagasaki. Em questão de segundos, cidades inteiras foram reduzidas a escombros. Mais de 200.000 pessoas perderam suas vidas, muitas instantaneamente, outras em agonia nos dias e semanas seguintes.
As imagens da destruição chocaram o mundo. Edifícios evaporaram. Sombras humanas foram gravadas nas paredes. E sobreviventes enfrentaram queimaduras, doenças e traumas que durariam uma vida inteira. A bomba não apenas matou. Ela deixou um legado de sofrimento que persiste até hoje. O bombardeio acelerou o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também inaugurou uma nova era, a era nuclear. A União Soviética, os Estados Unidos e outras potências iniciaram uma corrida armamentista que colocou o mundo à beira de uma guerra nuclear durante a Guerra Fria. A ameaça de aniquilação mútua tornou-se uma sombra constante sobre a humanidade. Mas o Projeto Manhattan também levantou questões éticas profundas. Até que ponto a ciência deve ir em nome da segurança nacional? Quem deve decidir o uso de uma arma com poder destrutivo tão imenso? Para muitos dos cientistas envolvidos, a vitória foi amarga, marcada por arrependimento e questionamentos. O legado do Projeto Manhattan é complexo e cheio de contradições. No próximo capítulo, refletiremos sobre como essa história nos ajuda a entender o poder e a responsabilidade da ciência no mundo moderno. O Projeto Manhattan foi um marco na história da humanidade. Um momento em que a ciência e a tecnologia ultrapassaram os limites do imaginável. Ele nos deu o poder de destruir, mas também o conhecimento para construir. A mesma energia que devastou Hiroshima e Nagasaki hoje ilumina cidades e impulsiona avanços médicos e industriais. Essa dualidade é o cerne do legado do Projeto Manhattan. Ele nos lembra que o conhecimento não é inerentemente bom ou mau. O que importa é como escolhemos usá-lo. A bomba atômica nos forçou a confrontar nossa capacidade de autodestruição, mas também nos mostrou o potencial da cooperação global e da inovação responsável. Hoje, enfrentamos novos desafios, desde mudanças climáticas até inteligência artificial. A história do Projeto Manhattan nos ensina que, diante de tecnologias transformadoras, devemos agir com sabedoria, ética e um compromisso inabalável com o bem-estar da humanidade. Este documentário não é apenas sobre o passado, é um chamado para o futuro. Como podemos garantir que a ciência continue a ser uma força para o progresso e a paz? A resposta está em nossas mãos. Compartilhe esta história. Participe da conversa. E lembre-se, o futuro não está escrito. Ele é moldado pelas escolhas que fazemos hoje.